Efésios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Assim diz o texto sagrado. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Senhor, mais uma vez diante do Senhor eu suplico a Tua graça para poder ministrar, ó Pai, a Tua palavra, em reconhecimento, ó Pai querido, das minhas limitações, das minhas dificuldades. Por isso, ó Pai, que eu suplico a graça do Senhor, a capacitação do Teu Espírito Santo, para que eu seja tão somente um vaso de barro, um instrumento nas Tuas mãos, para que através da minha vida, a Tua igreja, que Tu compraste com o Teu sangue, que pertence a Ti, que é Tua, são os Teus filhos, eles possam ser edificados. Me usa por amor a eles, me usa, Pai querido, por causa deles, porque eles pertencem a Ti. Me usa, Pai querido, para edificar aos Teus filhos, as Tuas ovelhas, a Tua igreja. Eu suplico, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode assentar, irmãos. Vamos começar então aqui no capítulo 4, dando sequência a essa série de mensagens aqui nesse livro de Efésios. O livro de Efésios, nós temos aqui 6 capítulos. Nós podemos perceber que existe uma divisão muito nítida no livro de Efésios. Os 3 primeiros capítulos, nós vemos ali a doutrina desenvolvida pelo apóstolo Paulo, onde ele mostra o propósito eterno de Deus na história, através de Jesus Cristo, no qual ele mostra o seu plano, o seu propósito em salvar tanto os judeus como os gentios e formar a sua igreja. E esse plano é estabelecido antes da fundação do mundo, onde ele mostra isso no capítulo 1, no qual ele revela que Cristo já havia morrido e predestinado então os seus. Este fato tornou-se história quando esse Cristo, ele nasceu através da Virgem Maria, sendo concebido pelo Espírito Santo, e através da sua morte, ele salvou então os pecadores e ressuscitou ao terceiro dia, para que através então de Jesus Cristo a igreja ela fosse formada. Essa igreja composta tanto de gentios como de judeus. Paulo ele desenvolve então toda essa doutrina nos 3 primeiros capítulos. Esta igreja que fora então formada em Cristo Jesus, ela precisa ter princípios, ela precisa ter dogmas, ela precisa ter uma estrutura doutrinária, para que a partir desta nova comunidade, dessa nova sociedade, ela se estabelecesse. É isso que Paulo então, ele começa a mostrar a partir do capítulo 4. Os 3 últimos capítulos então de Efésios traz a parte prática, os fundamentos, traz então o que a igreja precisa fazer, seguir, obedecer, sendo agora essa nova comunidade. Paulo então, a partir do capítulo 4, ele volta-se daquilo que Deus tem feito para aquilo que nós devemos ser e fazer. Ele volta-se daquilo que Deus tem feito para o dever de cada um de nós, da doutrina para o dever,
da teologia para a prática. É aqui a partir do capítulo 4 que nós podemos ter os ensinamentos de Paulo no que diz respeito à praticidade, aos nossos deveres, ao que nós, enquanto igreja, devemos seguir e vivenciar. O capítulo 4 de Efésios, do verso 1 até o verso 16, e também João, capítulo 17, são as duas passagens do Novo Testamento que desenvolvem com mais eloquência a questão da unidade da igreja. É sobre isso que nós vamos estar tratando nesses 6 primeiros versículos, sobre a unidade da igreja. Comecemos então a partir do verso 1. Paulo, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. É interessante nós lembrarmos que Paulo, ele já se denominou como o prisioneiro do Senhor, no capítulo 3, o verso 1, onde ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E aqui ele volta a se autodenominar como prisioneiro do Senhor. O objetivo dele é mostrar para a igreja de Éfeso, para nós, que ele é tanto o prisioneiro de Cristo, como prisioneiro por amor a Cristo. Paulo, ele quer mostrar que ele está vinculado a Jesus Cristo, não obstante as correntes que estão ali prendendo ele. Paulo, ele quer que nós entendamos que nem as cadeias impedem a sua lealdade ao Evangelho, que não obstante ele estar ali encarcerado, não obstante ele ser um prisioneiro de César, não obstante ele estar confinado ali às cadeias, o seu amor pelo Evangelho, o seu amor por Jesus Cristo continua fervoroso, que nada o impede dele ser leal ao Evangelho. Por isso ele se autodenomina, não prisioneiro de César, mas prisioneiro por amor a Cristo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Ele continua: que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Parafraseando aqui, poderia ser dessa seguinte forma: é como se Paulo estivesse dizendo, se vocês são crentes, se vocês verdadeiramente foram salvos, se vocês reconhecem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, que vocês desejem ser reconhecidos como tais, então que vocês vivam como crentes, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Essa dignidade que Paulo se refere tem a ver com o chamado deles de serem filhos de Deus. Por eles serem então filhos de Deus, eles devem andar conforme essa condição de filhos, conforme esse chamado. Em Efésios capítulo 1, verso 5, mostra aqui o chamado deles para serem filhos. Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Visto então que nós somos filhos de Deus, somos chamados para filhos de Deus, que nós andemos de acordo com a nossa filiação, que nós venhamos mostrar, caracterizar, através das nossas vidas, através do nosso comportamento, quem é o nosso Pai. Se nós temos então a Deus como nosso Pai, que vivamos conforme a nossa paternidade, conforme o nosso chamado de sermos filhos de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Colossenses capítulo 1, verso 10:
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esses textos paralelos nos mostram que o estilo de vida nosso, refletindo o caráter de Cristo, deve ser demonstrado de uma forma integral, em todo lugar, em todo momento, não somente quando nos reunimos aqui para adorarmos a Deus, mas no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso momento acadêmico, quando estivermos na escola, na faculdade, em todo momento, durante o trabalho, durante o nosso lazer, que reflitamos o caráter de Cristo, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado. Você foi chamado para ser filho de Deus, que você corresponda à sua filiação através do seu comportamento, andando de forma digna. O verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Do verso 3 até o verso 6, nós vemos que Paulo ele vem tratar sobre a unidade da igreja, visto que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, então nós devemos viver em unidade. Mas antes de ele tratar então da unidade, que é do verso 3 até o verso 6, aqui no verso 2, ele mostra que tem que haver algumas qualidades morais antes de nós vivenciarmos a unidade. É como se ele dissesse assim: se vocês não tiverem essas qualidades, se vocês não tiverem esse caráter espiritual, este comportamento, de forma alguma ocorrerá a unidade dentro da igreja. Isso é a base para a unidade da igreja. É o que ele vem falar então no verso 2. Então ele diz: com toda a humildade. A palavra que Paulo emprega aqui, ela significa humildade da mente. Essa humildade da mente é o reconhecimento da dignidade e do valor que nós damos para o nosso irmão, para a outra pessoa. É a mentalidade humilde que nós vemos em Cristo Jesus, que levou ele a esvaziar-se e a tornar-se então um servo. Veja bem, é algo que ocorre em nossa mente, é um reconhecimento nosso, a partir da nossa mente, que o nosso irmão ele tem valor diante de Deus. Quando você reconhece isso e na sua mente você entende o valor que o teu irmão tem perante Deus, você então se propõe a viver de uma forma humilde. Filipenses capítulo 2, do 3 ao 8 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você vê que o reconhecimento que o outro é superior a você é o resultado de você ser uma pessoa humilde. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós estaremos promovendo a unidade dentro da igreja, a unidade enquanto corpo de Cristo, enquanto família de Deus, ao darmos às pessoas, aos nossos irmãos, no qual nós convivemos com ele aqui enquanto igreja, o respeito e o reconhecimento que essa pessoa tem valor diante de Deus. Você sabe quem é essa pessoa que está do seu lado?
Você não precisa de olhar para essa pessoa, você sabe quem é que está do seu lado. Eu gostaria que você, na sua mente, você entendesse que essa pessoa que está do teu lado, ela tem tanto valor aos olhos de Deus, que Jesus Cristo morreu por ela. Eu gostaria que você entendesse que essa pessoa que está do teu lado, ela tem tanto valor, tanta dignidade aos olhos de Deus, que aprove ao Espírito Santo habitar nela. Eu gostaria que você entendesse que essa pessoa que está do teu lado, você deveria respeitá-la e tratá-la com tanta dignidade, visto que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para levá-la, para que ela esteja com toda a eternidade, com o corpo glorificado ao lado dele. Essa pessoa que está do teu lado, ela é herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus. Reconheça isso, pense nisso, tamanha dignidade que essa pessoa tem aos olhos de Deus. E se você colocar isso em sua mente, você vai ser mais humilde nos relacionamentos mútuos. Então, Paulo, ele diz, com toda a humildade. Depois ele fala, mansidão. Nós, se queremos desenvolver a unidade dentro da igreja, nós temos que ter humildade e também mansidão. A palavra usada aqui por Paulo, no qual foi traduzido aqui por mansidão, era também uma palavra usada para animais domésticos, mostrando que mansidão não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, a mansidão no qual se refere aqui, ela é a suavidade dos fortes. Mansidão, no qual Paulo se refere aqui, é uma pessoa com força, mas só que essa força, ela está sob controle, sob domínio. Seria como um leão com as unhas retraídas. Essa é a mansidão no qual nós devemos ter. É uma condição de sabermos a força, a autoridade, o poder que nós temos, mas sermos mansos perante os outros. Retermos então toda a nossa força, ser suave para com os irmãos. Podemos ter um exemplo dessa mansidão em Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane. Mateus capítulo 26, do versos 51 ao verso 53. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E Jesus então mostra aqui a sua autoridade, o seu poder. Ele diz: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas ele então retrai de uma forma mansa a sua autoridade, o seu poder, visto que está sobre o seu domínio, sobre o controle. Essa é a mansidão no qual nós devemos ter, para que haja a unidade dentro da igreja. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é aguentar com paciência pessoas que nos provocam e pessoas que são rebeldes. Romanos capítulo 9, verso 22 diz: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Nós entendermos que há algumas pessoas que são filhos de Deus, são crentes no Senhor Jesus Cristo,
mas ainda estão num processo de santificação, de transformação de vida, de mortificação da carne. Então nós suportarmos aqueles que ainda não exalam o bom perfume de Cristo, sendo longano, paciente e suportando a rebeldia dos mais fracos ou dos imaturos na fé. O exemplo dessa longanimidade nós podemos ver na relação de Jesus Cristo com o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 1, verso 16 diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, antes de nós vivenciarmos a unidade, nós temos que ter esses comportamentos, essas características, temos que ter essas atitudes morais, que está aqui no verso 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros diz respeito à mútua tolerância, sem a qual nenhum grupo de seres humanos pode ter relacionamentos saudáveis. Essa mútua tolerância é reconhecer que os outros, talvez que nos perturbam ou nos causam alguma indignação, eles precisam de ser auxiliados, precisamos de amá-los, precisamos de ter paciência, precisamos de tratar com brandura, precisamos suportá-lo, porque ele ainda está em desenvolvimento, em crescimento espiritual. Então, suportando uns aos outros. Ele termina falando sobre o amor, suportando uns aos outros em amor. O amor aqui é a qualidade final que abrange as quatro outras características. É procurar de modo construtivo o bem-estar e o melhor do outro. Quando você faz isso, quando você procura sempre o melhor da outra pessoa, você está mostrando então amor para com ela. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Pois bem, nós temos que andar como é digno da nossa vocação. A nossa vocação foi para sermos filhos de Deus, e somos chamados para a unidade dentro da igreja, é o que ele vai tratar aqui do verso 3 até o verso 6, mas essa unidade só ocorre se nós tivermos, antes de tudo, esta base, tivermos essas qualidades, essas características, sem a qual não há como ter a unidade. É o que ele falou aqui no verso 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aí ele passa agora a tratar sobre a unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar. A palavra aqui, procurando, ela pode ser traduzida por esforçando ou empenhando. O verbo aqui ele é muito enfático, e ele mostra que tem que haver por parte de cada um de nós um esforço, uma atividade contínua e diligente. Se você quer estabelecer a unidade dentro da igreja, você tem que se esforçar para isso, você tem que se dedicar a isso. A unidade ela não vem só por um acaso. Você tem que procurar isso, você tem que desejar isso, você tem que investir nisso, você tem que se esforçar para que ocorra a unidade. Ele diz aqui, procurando, ou seja, se esforçando, sendo verdadeiramente dando todo a sua garra, o seu esforço para que isso ocorra, procurando guardar. A palavra guardar aqui é preservar. Marcos Bart, ele diz: não somente pressa e paixão, como também o esforço total do homem integral está em mira,
envolvendo a sua vontade, o seu sentimento, a sua razão, a sua força física e a sua atitude total. O modo imperativo do particípio que se acha no texto grego inclui a passividade ou o quietismo. Aliás, exclui a passividade ou o quietismo. Ou seja, tem que haver um esforço, tem que haver uma vontade, tem que haver uma determinação para que você possa guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito, a unidade da igreja é devido ao único Espírito. Ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito. Então, essa unidade, ela ocorre porque ela foi criada pelo Espírito que habita na igreja. É o Espírito Santo quem cria essa unidade, é obra de Deus, é em virtude do Espírito Santo habitar na igreja, então ele cria esta unidade. Ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade da igreja, ela é resultado da obra do Espírito Santo que cria esta unidade. Portanto, Paulo agora ele está nos exortando para que nós nos esforcemos para preservar o que foi criado por Deus, visto que foi o Espírito Santo quem criou essa unidade, que haja um esforço da nossa parte para preservar essa unidade, através de relacionamentos concretos de amor, e através do qual nem os homens e nem os demônios eles podem destruir essa unidade. Que nós venhamos nos esforçar para preservar o que o Espírito Santo criou. Agora, isso só será possível se houver um esforço da nossa parte. Isso só será possível se nós nos propormos a preservar essa unidade. E para que isso ocorra é necessário algumas coisas. Primeiro, confissão de pecados. A unidade da igreja ela ocorre quando alguém que comete algum erro, algum mal contra o irmão, reconheça isso, seja humilde para confessar o seu pecado, irmão, para que você possa reestabelecer a unidade que for então rompida através de um mal que porventura você tenha cometido. Então, confesse pecados. Há necessidade de arrependimento. Arrependimento é resultado de você reconhecer um pecado que você cometeu por ter ofendido, feito mal contra o irmão. Se arrependa através do Espírito Santo te convencer desse erro que você cometeu. Arrependa-se e chegue diante do irmão e confesse o seu pecado em arrependimento pelo mal que você causou. Para que haja essa unidade, tem que haver também perdão. Nós temos que entender que dentro da igreja estamos sujeitos a ofender alguém, e quando isso ocorre, que haja também uma disposição de perdoar, de também pedir perdão, de confessar, de se arrepender, de buscar então a reconciliação. Há necessidade do reconhecimento do erro, há necessidade de uma retratação. Para que haja a unidade dentro da igreja, nós precisamos de nos deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, quando então mostra algo que nós fizemos contra o irmão, e nos retratarmos. Eu quero que você entenda que o tempo por si só, ele não restabelece a unidade. O tempo por si só não cura as feridas. O tempo por si só não sara os traumas. Nós precisamos de trabalhar entre os irmãos o que foi que feriu, o que foi que fez com que houvesse a divisão, o que foi que ocorreu, que houve a separação.
Reconheça, visto que nós temos o Espírito Santo em nós, e ao trabalhar em nossos corações, deixe-se ser trabalhado. Arrependa-se, seja humilde para confessar o seu pecado, seja humilde para reconhecer o seu erro, seja humilde para pedir perdão, seja humilde para exalar também o perdão e dar o perdão, e trabalhar então a reconciliação. É o que ele diz aqui: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforce, trabalhe por todos os meios possíveis que estiver ao teu alcance, trabalhe a reconciliação, isso pelo vínculo da paz. O verso 4: há um só corpo e um só Espírito. Há somente um corpo, porque há somente um Espírito. Este único corpo é a igreja, o corpo de Cristo. No capítulo 1, do verso 22 ao verso 23 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, como também, ele continua, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há uma única esperança, há uma única fé, há um único batismo, porque há um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o único objeto da nossa esperança, da nossa fé e do nosso batismo em relação a todos os cristãos. Jesus é o nosso Senhor, é o cabeça da igreja. É no senhorio de Jesus Cristo que nós nos submetemos. É em Jesus Cristo que nós temos crido. É em Jesus Cristo que nós fomos batizados. É nele que está toda a nossa esperança. Gálatas capítulo 3, o verso 27 diz: porque todos quanto fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 27: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Terminando o verso 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Há uma só família, porque há um só Pai. Quero chamar a atenção aqui na última palavra do verso 6, no qual ele diz: e por todos e em todos vós. Paulo, ele não está se referindo a Deus como sendo Deus de todos. Ele não está chamando aqui todas as pessoas como sendo filhos de Deus, como Deus ele sendo o Pai de todos. Ele diz aqui que Deus ele só é o Pai de vós. Ele é o Pai da igreja, no qual ele resgatou com o seu próprio sangue. É estes que ele está se referindo. Ele diz no verso 6: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Deus, ele não é Pai de toda a humanidade, ele só é Pai daqueles que se reconciliaram com ele através de Jesus Cristo. Ele só é Pai daqueles que fazem parte da igreja, que é a família de Deus. Capítulo 2, do verso 18 e verso 19, aqui de Efésios diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim
que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqueles que não se reconciliaram com Deus são ainda estrangeiros, forasteiros, não são concidadãos dos santos. O capítulo 3, o verso 14, o verso 15, diz aqui: por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele é Pai somente daqueles que estão em Jesus Cristo. Somente quem recebeu a Cristo em seu coração foi feito filho de Deus. Os demais são criaturas de Deus. Não são filhos, são criaturas de Deus. João capítulo 1, o verso 11, o verso 12 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, visto que outrora eram criaturas de Deus. Então, é somente de vós, daqueles que foram resgatados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, desses ele é Pai, somente desses. John Stott, referindo-se a esse texto, ele fala: multiplicar a igreja é tão absurdo como multiplicar Deus. Há um só Deus, então ele tem uma só igreja. A unidade de Deus é inviolável, então assim também é a unidade da igreja. A unidade da igreja é tão indestrutível quanto a unidade do próprio Deus. Dividir a igreja é tão absurdo como dividir a Deus. Terminando aqui, concluindo então esse texto, nós podemos entender que a unidade cristã tem a sua origem em termos um só Pai, um só Salvador, um só Espírito que habita em nós. Com isso, a unidade da igreja só é possível por crermos na doutrina da Trindade e por reconhecermos a Deus Pai através da obra reconciliadora do seu Filho Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos na obra redentora que ocorreu, no qual nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Esse plano que estava no coração de Deus foi efetivado através de Jesus Cristo, pela obra e pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos nisso, nós cremos na Trindade, e ao reconhecermos isso, nós vivemos então a unidade da igreja, essa unidade que fora criada pelo Espírito Santo, e nós somos então aqui exortados a preservarmos essa unidade. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, como filhos do Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui como a família de Deus. Obrigado pelo teu Espírito, no qual nos batizou em um só corpo, e nós aqui estamos unidos, ó Pai querido, como irmãos em Cristo, reconhecendo o Senhor como nosso Pai. Por isso todos estamos nivelados numa só condição de filhos. Obrigado, ó Pai querido, por essas verdades que o Senhor nos ensina, e que nós, ó Pai querido, possamos vivenciar, ó Pai querido, um cristianismo que demonstre para todos aqueles que adentrarem aqui, que nós somos um corpo, nós somos a família de Deus, nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nos ajuda a vivenciarmos isso. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.